E aí, trabalhadores, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Agora, o último episódio de como declarar o seu FIIs no IRPF 2021, o Imposto de Renda de 2020, mas no IR de 2021. Episódio 8. Hoje eu vou falar para vocês como fazer com as vendas de FIIs. Se você teve prejuízo ou lucro, o que você deve fazer e como preencher. Porém, ainda não é o último episódio da série, né? Eu vou seguir aqui fazendo sobre stocks, REITs e ETFs dos Estados Unidos. Então, para quem tem investimento no exterior, vale a pena conferir aí os próximos episódios que eu vou trazer. Bora lá! Então, falando aqui primeiro, né, negociação de FIIs, então basicamente a vendas de FIIs. Você vai vir aqui em renda variável e colocar aqui operações de fundos de investimentos imobiliários. Lembrando, né, são vendas totais do mês, então todos os FIIs juntos. E FIIs não tem isenção de 20 mil, somente ações, então tome cuidado. Se você vender qualquer valor de fundo imobiliário, você vai ter que declarar se você teve prejuízo ou se você teve lucro. E se você teve lucro, você tem que pagar o imposto em cima dele, que eu vou falar aqui mais para frente. Então, falando aqui primeiro, né, das vendas de FIIs com resultado negativo, depois eu vou mostrar a tela para vocês aqui também do software, mas você vai preencher no resultado negativo até o mês anterior. O que você vai preencher nele, né? Primeiro, antes de começar a preencher tudo, você vai ver se você tem algum carregamento de prejuízo de dezembro de 2019. Se você tiver, você deve ter declarado no seu imposto de renda referente a 2019, né? E aí você vai colocar aqui no mês de janeiro essa posição no resultado negativo até o mês anterior, colocar esse prejuízo aqui em janeiro de 2020 nessa coluna. Os FIIs podem carregar prejuízo do mês anterior. Então, o que acontece? Vamos supor que você teve um prejuízo aí de R$ 1.000 em janeiro de 2020. Você vai carregando ele durante o ano inteiro até você abater ele com lucros, né? Se você não tiver lucros suficientes para bater ele, vai chegar no mês de dezembro de 2020, no caso, né? E você vai colocar lá quanto sobrou de prejuízo seu no ano. Então você vai carregando até você abater ele. Também falando aqui então do imposto retido no mês, né? Você vai preencher o imposto retido no mês no momento das vendas. Então, quando você fez a venda, vamos supor que você fez a venda no mês de fevereiro, você vai ter que preencher todas as vendas do mês de fevereiro com o imposto retido no mês. Aí você fala, pô, complicou. Onde eu vou achar essa informação? Fácil. As notas de corretagem na sua corretora já trazem esse imposto retido no momento das vendas. Então, você entra lá e puxa as notas de corretagem. É super importante você salvar essas notas de corretagem. Então, eu falando aqui agora do imposto pago, né? É quando você tem lucro na operação. Então, aquela lá que eu falei antes era prejuízo, agora é quando você tem lucro na operação. Em caso de lucro na venda, né, você é obrigado a pagar um imposto de renda de 20% em cima somente do lucro, tá? Não é em cima de total venda, é em cima do lucro. E você deve pagar ele até o último dia do mês subsequente. Vamos supor que você vendeu aí no mês de janeiro, então você tem que pagar esse lucro até o final do mês de fevereiro, então até o último dia do mês de fevereiro. Lembrando, você somente vai informar nessa coluna o imposto pago. Então, vou trazer aqui um exemplo para ficar fácil. Vamos supor que você comprou 4 cotas por R$ 400 totais, né? Então, você pagou R$ 100 cada cota. Isso aí no mês de janeiro. Você vendeu as 4 cotas no mês de fevereiro por R$ 500. Então, você obteve um lucro de R$ 100, mais o imposto em cima do lucro, né? Você tem que colocar, então, os 20% em cima dos R$ 100, tem que pagar um total de R$ 20 de lucro. Aí você me pergunta onde que você paga isso daí. Você vai ter que entrar depois no site lá para emitir a DARF em cima disso ou pagar no seu próprio banco, né? Eu já informei já anteriormente como é que faz DARF nos episódios anteriores ali de ações. É basicamente o mesmo modelo, mas se você tiver alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo que eu ponho direitinho a informação, ponho o site, eu vou colocar na descrição aqui do vídeo o site direitinho onde você vai para emitir essa DARF. E aí você emite a DARF e paga no teu banco que você desejar. Então aqui está a tabelinha, né? Tem todos os meses aqui, desde janeiro até dezembro. Você vai colocar o resultado líquido do mês, de você ter feito alguma operação. Se você teve resultado negativo até o mês anterior, igual eu comentei lá no mês de dezembro de 2019, você vai colocar aqui o negativo que você teve dele, você não pagar nenhum lucro errado em cima do prejuízo que você já tinha carregado. A coluna que eu falei do imposto retido no mês, que você vai usar a informação da tua nota de corretagem, é essa coluna. Você vai preencher ela. E aqui é o imposto pago, né? As DARFs que você já emitiu, já pagou, você vai preencher aqui, lembrando que é mês a mês. E somando as vendas de todos os fundos imobiliários. Vamos supor que você vendeu KNRI com lucro, HGLG com prejuízo,
Aí você tem que fazer a conta. Se você teve prejuízo, você vai anotar que você teve prejuízo depois aqui no outro mês. Se o seu lucro for acima de R$ 50, você já vai ter que pagar a DARF no próprio mês. Por quê? 20% em cima dos R$ 50 são R$ 10. É o mínimo de imposto para ser pago no mês. Se você vendeu e teve lucro abaixo de R$ 50 no mês, os 20% não vai atingir os R$ 10 e você não vai ter que pagar o imposto naquele mês. Mas você vai carregando isso até somar R$ 10 de lucro para poder pagar o imposto. Lembrando, anota direitinho isso, porque aqui como a gente faz o buy and hold, a gente não costuma vender fundos imobiliários todos os meses, nem faz sentido ficar girando a carteira, na minha opinião. Se o fundo não perdeu o fundamento e não perdeu nada por motivo de você ter entrado, você não vai ficar vendendo. Mas essa é a minha opinião. Bora lá seguir isso daqui, porque é bem simples. Então bora para o resumão. Salve suas notas de corretagem, é super importante você salvar. Se você não salvou nenhuma, não tem problema. Entra na tua corretora, vai salvando de uma em uma. Elas são obrigadas a manter as suas notas de corretagem dos últimos 5 anos. Se tiver prejuízo, anote para carregar, pois pode liquidar no futuro. Então, como eu já comentei anteriormente, vamos supor que você vendeu em janeiro algum fundo imobiliário que ele perdeu o fundamento para você e você tem R$ 1.000 de prejuízo. Ah, mas depois eu não vendi nenhum fundo imobiliário, ou não tive nenhum lucro aí de fevereiro até dezembro, o que eu faço? Você carrega esse prejuízo para o ano de 2021. Quando você for fazer o imposto de renda referente ao ano de 2021, você já entra ali no mês de janeiro colocando esses R$ 1.000 de prejuízo. Não se esqueça de pagar o lucro de fundos imobiliários até o mês subsequente, até o último dia do mês subsequente. Vendeu em fevereiro, paga até o último dia de março. Vendeu em março, paga até o último dia de abril e assim sucessivamente. Observação, de novo, né? Se o IR do lucro for menor do que R$ 10, ou seja, se você teve um lucro menor do que R$ 50, o seu IR de 20% vai ser menor do que R$ 10. Então você anota ele para as próximas vendas que você só vai pagar o IR quando a somatória dela passar de R$ 10 de IR, não R$ 10 de lucro. Cuidado para não confundir. Comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida sobre IR de fundos imobiliários e também compartilha com aquele seu amigo que investiu em fundo imobiliário e está meio perdido aí para preencher o IRPF 2021. Beleza? E continua com a gente que eu vou trazendo os vídeos novos aqui sobre stocks, REITs e ETF, que são os investimentos no exterior, de como lançar um imposto de renda. Então, trabalhadores, se vocês gostaram do vídeo, eu peço que deixe seu like, que ative o sininho para receber todos os conteúdos novos que eu trago aqui no canal, inclusive as análises que eu estou fazendo aí do quarto TRI das empresas, análise de FIIs completas, né? Para quem não viu, eu fiz ontem a análise do TOR de 11, dá uma checada lá, ficou bem legal o vídeo, e também os vídeos dessa série aqui. Se você não é inscrito no canal, peço que se inscreva no canal. Valeu, trabalhadores. Obrigado.